Retomando a segunda parte da nossa aula, terça parte, né, da nossa aula, vamos ver agora como é que a gente faz para resolver a associação de capacitores, né, capacitores em série e capacitores em paralelo, tá? Essencialmente, os capacitores se comportam de forma oposta. Se você conhece as fórmulas para associação de resistores em série e paralelo, é o contrário dos resistores, tá? Então, capacitor em série, o que acontece? Se liga no gerador, carrega aqui com carga mais Q. Por indução, aqui é menos Q. Por indução, aqui é mais Q. Por indução, aqui é menos Q. Ou seja, um capacitor em série, as cargas são iguais. Os capacitores têm a mesma carga em série. Por quê? Porque o capacitor mais fraquinho da associação vai limitar todos os outros. Tá? O capacitor mais fraco vai limitar os outros, então a carga vai ser a carga aquela que o capacitor mais fraco pode suportar. E aí fica tudo igual para todos os capacitores, tá? As cargas. A DDP do gerador, né, o VAB, vai ser dividido aqui para cada capacitor. De tal forma que depois, quando eu somar as DDPs de cada um, somando todas elas, eu vou ter o DDP total daqui. O que você deseja é transformar esse circuito em um único capacitor. Que é esse aqui, né? O mesmo V. Tá certo? O que você traz daqui para cá? A carga. A carga deles é a mesma para todos, é a mesma da equivalente. Tá? E esse V é a soma de V1 com V2. Tá certo? Aí você troca V1 por Q sobre C1, V2 por Q sobre C2, acaba dando uma fórmula assim. O inverso do capacitor equivalente é a soma dos inversos, né? Se você tirar o mínimo múltiplo aqui, você vai ter então aquela famosa frase do produto pela soma, né? C equivalente é C1 C2 sobre C1 mais C2, que é a mesma fórmula do resistência em paralelo. Então aqui o capacitor em série, a fórmula é essa. A capacitância equivalente é menor do que o mais baixo deles, né? Se aqui for 3 microfarads, aqui for 5 microfarads, o equivalente vai ser abaixo de 3 microfarads, tá certo? Até para fazer a conta aqui, 5 vezes 3, 15, 5 mais 3, 8, vai dar 15 sobre 8, né? 2,2, sei lá, por aí, 2,125. Mais baixo do que 3. Ou seja, o equivalente é o capacitor com capacitância mais baixa do que qualquer um da associação, tá? E esse capacitor equivalente é dado por esta forma, tá? Beleza? Então, capacitores em série, o inverso do equivalente é igual à soma dos inversos, tá? Na calculadora é muito fácil fazer isso, né? Você põe assim, capacitor, você tem um de 5, um de 3 e um de 2. O que você faz? 5, aperta 1 sobre x, mais 3, aperta 1 sobre x, mais 2, aperta 1 sobre x, igual, aperta 1 sobre x, dá o equivalente, né? É bem rápido. Então, o capacitor em série, tem que lembrar que a carga é igual para todos. A DDP total é a soma das DDPs de cada capacitor, tá certo? Uma aplicação, talvez você não saiba, é a do capacitor em série, é o touchscreen, né? Quando você toca a tela, né, você ativa uma segunda camada de um capacitor. Fica 2 capacitores em série, né? E aí você cria um pulso, tá? E esse pulso vai ser proporcional à posição que você está na tela com o seu dedo. Então, pela altura desse pulso, você sabe qual é a posição na tela,
tá certo? É uma aplicação. O capacitor em paralelo, ele... O que acontece? A DDP aqui é a mesma, né? DDP é a mesma, DDP é a mesma, tá certo? DDP é a mesma, porque está tudo em paralelo com a fonte. E as cargas vão ser proporcionais aos capacitâncias, né? A carga aqui é C1 VAB, aqui a carga aqui é C2 VAB e assim por diante. E para eu trocar por um equivalente, é muito simples, porque como a carga total é a soma das cargas, aqui fica C1, carga aqui é CV, que é C1V mais C2V, V em evidência cancela, o equivalente é só C1 mais C2. Então, em série, em paralelo, o equivalente é a soma das capacitâncias. É a mesma coisa que capacitor de resistor em série, né? É o capacitor em paralelo. Então, é contrário, né? Tá certo? Então, um capacitor em paralelo, a tensão DDP é igual para todos. A carga total é a soma das cargas individuais de cada um. Beleza? A capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Vamos dar um exemplo. Tá? Eu tenho aqui dois capacitores. Um de 6 e outro de 3. 6, 3. VAB é 18 volts. Tá? Primeiro ligados em série, depois em paralelo. Você quer saber o seguinte: qual que é a carga e a DDP de cada capacitor? Né? Bom, quando você está em série, a DDP de 18 volts vai ser dividida entre os dois, tá certo? Primeiro a gente acha o equivalente, só somar os inversos, o inverso de 6 mais o inverso de 3, a resposta você inverte e vai dar 2, que é mais baixo do que o mais baixo deles aqui, tá vendo? Aí, se o equivalente é 2 e a DDP é 18, então a carga total é esse vezes esse, é 36, tá certo? Carga total. Aguarde um momento. Desculpe, eu não só um minutinho que acionou sozinho aqui. A carga total, então, vai ser 36, que vai ser dividida entre esses dois. Dividida aqui. Tá certo? Ora, como é que você vai saber como é que vai ser feita a divisão? A carga, desculpa, vai ser dividida entre os dois não, perdão. Falei bobagem aqui, me atrapalhei com esse celular. No capacitor em série, no capacitor em série a carga é a mesma, tá certo? Então, quando eu achei o equivalente, e do equivalente eu já achei a carga total, eu sei que cada capacitor aqui tem a mesma carga que a carga do equivalente. Então aqui é 36 para cada um. 36, 36, o equivalente 36. Tá certo? Sabendo a capacitância, eu tenho a tensão. Então a capacitância, a tensão AC aqui, que é o V1, é a carga pelo capacitor, né? 36 por 6 dá 6. E aqui o outro, 36 por 3 dá 12. Tá? Então, o capacitor que é maior tem DDP menor, porque a carga é constante, né? Essa é uma limitação do circuito série. Então, no circuito série, a carga de cada um é 36 e C1 tem 6 volts e o C2 vai ter 12 volts, tá certo? E no paralelo?
Em paralelo é mais fácil, porque se aqui é 18, aqui também é 18 volts, aqui também é 18 volts. 18 volts vezes C1, eu já acho que é 1. 18 volts vezes C2, eu já acho que é 2. Tá certo? Então, fica muito mais simples, né? O equivalente é a soma dos dois, que vai dar 9 microfarad. Q1 vai ser 9 vezes 18, 108. E Q2, 3 vezes 18, 54. Tá certo? Repara que em paralelo você consome muito mais energia da fonte, né? Tá? Olha como carregou muito mais aqui, né? Do que em série, tá? Você pode pensar assim, puxa, mas por que alguém vai ligar em série as coisas, né? Tem as suas aplicações, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer um transformador para uma estação, uma subestação, se o transformador é 145 mil volts, estou chutando. Ele tem que aguentar 145 mil volts, tá? Como é que você faz para saber se ele realmente aguenta isso? Você faz um ensaio. Depois que você fabrica esse transformador, você aplica isso aí. Aliás, você aplica, pela norma, acho que várias vezes esse valor, sei lá, 1 milhão de volts. Porque tem que aguentar também uma descarga elétrica atmosférica, né? Como é que você faz para fazer esse teste? Você vai lá num laboratório na USP que tem esse tipo de associação de capacitores. O que eles fazem? Você pega vários capacitores gigantes, né? Liga todos em paralelo com uma fonte. A fonte tem lá 10 mil volts. E você liga lá 100 capacitores em paralelo com a fonte. Aí um sistema mecânico vira assim um sistema em que colocam todos eles em série, tá? De paralelo passa a ficar em série, uma chave mecânica. E aí você liga esse capacitor em série no transformador, quer dizer, você descarrega. E como cada capacitor tinha 10 mil volts, se você ligou 100 em paralelo, cada um tinha 10 mil, quando você colocar todos eles em série, você vai somar 10 mil 100 vezes, você vai ter 1 milhão de volts. É uma aplicação, né? Aí você faz um raio, né, em cima do transformador, se ele aguentar, beleza, pode entregar. Se ele romper o dielétrico, der um curto lá dentro, você pode jogar fora. É bem trágico essa parte aí. Vamos ver um circuito aqui, né? Como é que você faz um circuito com capacitor? Pessoal, resolver circuito, você não pode ter preguiça, tá? Você tem que fazer um desenho, bem feito, tá? Um desenho resolve tudo, tá? Então, ele quer saber quanto que é a capacitância equivalente desse conjunto aqui, tá? Desse conjunto. O que você faz? Você pega esses dois que estão em série, transforma no equivalente aqui, sozinho. 6 e 12 vai dar 1 de 4. Tá? Pela soma dos inversos. Aí você pega esses três que estão em paralelo e soma, dá 18. Aí esses dois que estão em série, soma os inversos e vai dar 6. Então, tudo isso aqui é igual a um capacitor só de 6 microfarads. Tá certo? E você fala assim, professor, eu já tinha um de 6 aqui, por que eu vou gastar tudo isso aqui para fazer só um de 6? Aí, esse aqui pode ser um exercício sem muita utilidade, mas às vezes é necessário você fazer um circuito. Tá? Tá claro então que essa associação, o equivalente é 6 microfarads. Tá? Aí tem vários exercícios no livro sobre essa parte de circuitos, você pode se divertir lá, tá certo? A gente comentou no começo da aula que o capacitor armazena energia. Como é que você faz para saber quanto de energia foi armazenada? Tá certo?
Então você tem a seguinte dedução. A tensão é a carga pela capacitância. DDP, né? E o elemento de trabalho, né? O U, né? É VDQ, né? O U é a energia, U é a Q vezes V. Se eu tiver um elemento de carga, eu tenho um elemento de trabalho. Tá certo? Mas, no capacitor, esse V aqui é Q sobre C. Então fica assim, esse C é constante, vai para fora, integral de 0 a Q de Q dQ, que vai ser Q quadrado sobre 2C, que é integral de x dx, de x quadrado sobre 2, né? Então, esta é a fórmula da energia armazenada no capacitor. Carga ao quadrado por 2C. Só que eu posso escrever a carga como sendo CV. Aí ficaria CV quadrado sobre 2. Tá? Também posso escrever o C como sendo Q sobre V. O W seria QV sobre 2. Então, eu tenho três fórmulas do trabalho. Q2 sobre 2C, ou meio de CV quadrado, ou meio de QV. Esse aqui é bom no circuito em série, porque a carga é constante. Esse aqui é bom no circuito em paralelo, que a tensão é constante. Tá certo? Então, o capacitor, a principal aplicação dele é armazenar energia. Aí você tem flash, você tem a chamada máquina Z, que é essa máquina que eu falei para você, que pode armazenar e descarregar o circuito de uma vez, né? Circuitos eletrônicos. Você tem o taser. Você sabe o que é um taser? Se você não sabe o que é um taser, depois você entra nesse site aqui para você ver. Taser é aquela máquina de choque que os policiais usam, né? Nos filmes. Aquilo lá dá um choque do caramba. O capacitor que tem lá dentro é um capacitor muito forte, tá? É para imobilizar uma pessoa mesmo, né? Essa máquina Z, ela é uma máquina que ela consegue aquecer um elemento a temperatura de 2 bilhões de Kelvin, tá? Só que esse negócio que você joga tudo de uma vez no circuito, é só como se fosse um trovão, né, uma descarga elétrica. Você fabrica até a fusão nuclear com isso aí, só que é uma fração milionésimo de segundo, tá? Então é uma máquina, mas o pessoal está investindo muito dinheiro nesse tipo de máquina, tá? Fazer fusão nuclear com capacitores, né? Só que é uma coisa que não é estável, você não consegue fabricar isso com pulso contínuo, tá certo? Bom, a energia que é armazenada no capacitor, nós podemos também ter um outro ponto de vista, que diz que a energia está no campo elétrico, não no capacitor. Tá? A energia no campo elétrico, como o campo é uma coisa no espaço, a gente fala que a gente divide, então a gente fala em energia por unidade de volume, energia por metro cúbico. Tá? Então essa energia que a gente fala é dividida pelo volume. Tá? Você vai ter muito disso também em mecânica dos fluidos, né? Como é uma água, está num circuito de lado gigante, você calcula tudo por metro cúbico. Tá? Pressão por metro cúbico, energia por metro cúbico, vazão por metro cúbico, assim por diante. Tá? Aqui também. Como o campo elétrico está no espaço, a gente calcula as coisas para cada metro cúbico. Tá? Então a densidade de energia, que é a energia por metro cúbico, por exemplo, no capacitor plano, a energia do capacitor é meio de CV quadrado. E o volume do capacitor é a área das placas vezes a distância. Tá certo? Isso é o capacitor plano. Mas o capacitor plano, o C é A ε0 sobre D. Colocando aqui A ε0 sobre D, esse A cancela com esse, o ε0
fica aqui em cima, o D cancela com D, tá certo? Não, aí você troca esse V, não, vai ficar um D aqui embaixo. Aí você cancela esse, escreve no capacitor plano, a tensão, a lei do Edu, né, é igual a E vezes D. Aí troca esse V por E vezes D, aí o D acaba cancelando. Então a densidade de energia é meio, está aqui o meio, de ε0 E quadrado. Tá? Essa densidade de energia, pessoal, ela foi deduzida aqui para o capacitor plano, mas incrivelmente ela vale para qualquer sistema, essa fórmula aí. Tá? Essa é a densidade de energia, é Joule por metro cúbico. Se você quiser saber a energia do volume inteiro, você integra no volume. Então, a integral tripla disso aí, dV. Tá certo? Mas é muito utilizado esse conceito de Joule por metro cúbico, de densidade de energia. Tá? Essa densidade de energia é a energia armazenada no capacitor, é a energia potencial. Tá certo? É a mesma energia. Só que você tem duas abordagens. Uma você considera que a energia está nas placas, né, está nas cargas, outra você considera que a energia está no campo. Tá? Essa abordagem de energia no campo é a mais moderna e a mais, teoricamente, mais elegante e tal, e mais faz mais sentido, né? Que a energia esteja armazenada no campo, tá certo? Não nos objetos. Tá? E agora vamos fazer um exercício muito interessante que ele orienta também aquele conceito de equilíbrio eletrostático, né, que eu tinha falado, que é o seguinte: eu tenho aqui um sistema, tem um capacitor carregado, aqui a tensão de 120 volts, está carregado, com capacitância de 8 microfarad, está carregado. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou descarregar ele em cima de um outro capacitor. Tá? Esse elemento amarelo aqui é isolante, quer dizer que ele não pode simplesmente vir aqui para cá, descarregar, né? Ele tem que vir aqui e descarregar aqui em cima. O que quer dizer? Se você pegar um condutor carregado e encostar num condutor neutro, tá certo? Aí você vai fechar essa chave. O que vai acontecer? Vai começar a fluir carga aqui e carregar esse capacitor. Então aparece a corrente elétrica, né? Corrente elétrica. E é uma corrente altamente não constante no início, né? Ela tem um pico, depois ela vai caindo, porque vai carregando o capacitor até ela ficar zerada. Tá? Quando a corrente fica zerada, cessou o processo, que no caso é bem rápido, é questão de microsegundos. Né? Cessou o processo. E aí o que acontece? Cessado o processo, você carregou os dois, quer dizer, esse aqui abaixou a carga, esse outro aumentou a carga, que estava zerada, né? A carga total não pode mudar, o que tinha antes tem que continuar depois, né? É uma lei básica da física, pessoal. A carga elétrica não muda, tá? Total. A carga elétrica se conserva, tá? E quando que para de passar corrente? Quando? Qual que é a grandeza que caracteriza isso? Né? É o potencial, pessoal. A corrente para de passar quando a DDP for zero. Ou seja, condutores em equilíbrio eletrostático entre si, eles não têm corrente entre si e eles têm o mesmo potencial. Se eu tenho condutores com potenciais diferentes, eu encosto um fio aqui, passa corrente para carregar, descarregar, carregar um outro, até que o potencial seja igual. Quando o potencial desse é igual a esse, eu tenho equilíbrio eletrostático, aí parou de corrente. Tá? Então, no final, os dois capacitores vão ter a mesma DDP. Isso que caracteriza o equilíbrio eletrostático. Beleza? Então, é caracterizado pela DDP igual para os dois. Tá?
Então, vamos ler aqui o exercício, mas já, de certa forma, eu já expliquei ele, né? Então, o capacitor C1 de 8 microfarads é conectado a uma fonte de alimentação, 120 volts, e aí você tira a fonte fora e vai ligar aqui agora em outro capacitor. Essa chave está aberta e vai fechar. Antes de fechar, você sabe quanto que é a carga aqui, chamada carga Q0. Também sabemos a energia. Aí quando você fecha a chave, ele quer saber qual que é DDP para cada capacitor e qual que é a carga de cada capacitor. Tá? Lembre-se que a carga total tem que ser constante. Se antes aqui era, por exemplo, 10 microcoulombs, no final pode ser, por exemplo, 8 e 2, 7 e 3, mas o total tem que ser o mesmo, tá certo? Então, como é que você começa fazendo isso? Primeiro, letra A é muito fácil, né? A carga é a capacitância vezes a tensão, tá aí. A energia também é aquela fórmula lá, né? Também é simples. E agora vem a parte que você vai ligar a chapa, tá? A chave. Então, no equilíbrio eletrostático, a DDP entre as placas vai ser a mesma para os dois. Então, se você falar assim que Q total, Q0 é igual a Q1 mais Q2, tá? Q0 é igual agora o Q1 depois, né? Mais Q2. Troca o Q por C vezes V, vai ficar C1 V1 mais C2 V2. Só que você já atingiu o equilíbrio eletrostático, então esse V1 e V2 é tudo V. Então vai ficar CV, C1V, C2V. Boto o V em evidência. Tá certo? Bota o V em evidência, aí você acha o V. O Q0 você tem, o CI no C2 você tem, então vai dar 80 volts. Então após você ligar a chave, aqui eu vou ter 80 volts e aqui eu vou ter 80 volts, tá certo? E aí, se antes eu tinha 960 microcoulombs, agora a soma dos dois tem que dar a mesma coisa. Então, o que vai ser o Q1? É C1 vezes esse 80, que dá 640. Quem que vai ser o Q2? É o C2 vezes esses 80, que vai dar 320. Se você somar esses dois, vai dar os mesmos 960 que você tinha antes. Tá? E qual que é a energia final do sistema? Se você pegar e somar as duas energias, com 80 volts aqui, tá certo? Aí que você vai ter uma energia que é menor do que a inicial. Olha que coisa interessante. A energia não conserva. Tá? E a energia não conserva pelo processo, por quê? Porque a carga aqui, quando ela vem para cá, a carga é acelerada. Quando uma carga elétrica é acelerada, ela emite radiação. Então, parte da energia é perdida por radiação. O fio aqui vai esquentar, então parte é perdida por calor. Tá? Mas a maior parte é perdida por irradiação de onda eletromagnética. Tá certo? Então, a energia total não conserva. Mas o mais importante desse exercício é que no equilíbrio eletrostático, no final, quando tudo fica equilibrado, é que o potencial é igual para os dois. Tá certo? Entendeu? Depois, aqui mais um exercício. Tá? Eu tenho aqui um capacitor esférico. Qual que é a energia armazenada? Tá? Vou usando a definição de energia através daquele cálculo meio Q quadrado sobre 2C, por exemplo, ou integrando esse uzinho, tá? Que é a densidade de energia. Se eu pegar a capacitância do capacitor esférico,
calcular a energia por aquela fórmula, tá certo? Boto isso aqui embaixo, né? Esse é o C, né? Então fica assim a energia, tá? Isso aqui passa para cima, fica assim. Se eu for integrar esse negócio aqui, esse Uzinho, primeiro eu tenho que saber quanto que é esse E. O E é o campo de uma carga pontual, né? Carga pontual é isso aqui, kq sobre r quadrado. O K é 1 sobre 4πε0. Isso aqui é o Uzinho. Vou integrar isso aqui no volume. O volume, o dV, né? Volume esférico, se é uma simetria esférica, então é 4π r quadrado, dr, um elemento de volume. Já está integrado aqui no ângulo, né? Tá, esse 4π é o integral de ângulo. Cancela r quadrado, e aí você integra 1 sobre r2, dá isso aqui, tira o mínimo, vai dar exatamente a mesma fórmula que deu aqui em cima. Tanto faz você usar então a fórmula pronta, que é essa aqui, ou ter integrado em Uzinho, Uzão, né, que é a integral, a energia total é Uzinho dV. Aqui é joules por metro cúbico vezes metro cúbico, né, para dar o joule. Então a mesma coisa, tá certo? Nessa primeira abordagem, a gente está dizendo que a energia é associada às cargas, né, nas placas. Essa aqui a gente está dizendo que a energia está presa no campo. Mas, de qualquer jeito que você pensar, a energia dá a mesma coisa, tá? Bom, vou interromper essa aula aqui agora. A terceira parte da aula é sobre dielétricos. Então eu vou dar uma pausa aqui agora, para não ficar um arquivo muito grande.